Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de março, e nós vamos meditar de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos hoje falar da terra ainda por conquistar. Então, nós finalizamos, né, o período de guerra, muito território foi conquistado e agora nós vamos começar a repartir todo esse território com as tribos, isso mesmo, né? Então, você está presenciando um momento muito importante de Israel, o momento onde as promessas estão sendo realizadas, ou seja, está existindo, né? Deixando de ser promessa para ser realidade. Isso é algo extraordinário, porque nós vemos a fidelidade de Deus para com o seu povo. Isso nos ensina que quando Deus promete, Ele cumpre, né? Não precisamos ficar com o nosso coração angustiado quanto ao tempo, porque o tempo pertence a Ele. Devemos tão somente nos ocuparmos com aquilo que é a nossa parte, é a obediência, né? É estarmos firmes nele e Ele fará aquilo que Ele prometeu. Então, Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuítas. O território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, a divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte, abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza e de Asdod. Então, muito território já foi conquistado, mas ainda havia mais território, né? Então, você começa a perceber aqui, em relação à promessa de Deus, né? Ela era muito mais ampla do que aquilo que eles podiam pensar ou imaginar. E conosco também é assim. Deus, Ele sempre nos surpreende com mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nos vem à nossa mente, né? E nós vemos isso aqui, a quantidade de terras ainda que não foram conquistadas e que faziam parte do pacote de promessas de Deus sobre a vida do povo. E aí ele fala, né? Eu mesmo expulsarei esses povos da terra diante dos israelitas. Não deixe, portanto, de dar esta terra, não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhe ordenei. Divida todo esse território como herança entre as 9 tribos e meia de Manassés. Por que 9 tribos e meia? Se eram 12. Está lembrado das terras conquistadas ali antes do Jordão? Pois bem, lá nós tivemos 2 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então restavam terras para 9 tribos e meias, né? Então é isso que Deus fala aqui a Josué. Então a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben, Gade, já havia recebido sua porção de terra como herança ao leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Amon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto além de Medeba, até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Dibon, né? Então, inclusive, havia reinado em Esbom, e aí se estendia a Amon, incluindo Gileade no território dos Jerus e de Maaca, todo o Monte Hermon, toda a região de Bazã, de Salca, todo o reino de Og, lembra? Rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edirei, e o rei Og era o último dos Refaíns. Lembra disso? Gigantes na terra. Pois bem, mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur
e Maca, de modo que vivem no meio de Israel até o dia de hoje. Então Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança à tribo de Levi, né? E aí você já sabe o porquê. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Então todas as tribos eram responsáveis ali pelo suprimento e tudo que dizia respeito à tribo de Levi, que incluía os levitas e os sacerdotes. Moisés havia designado a seguinte área para clãs da tribo de Rubi. O seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Amon, as cidades no meio do vale até o Planalto, além de Medeba, abrangia Esbom e as outras cidades do Planalto, né? E aí tem uma sequência de cidade, Dibon, Bamote Baal, Bet-Maal, Meon, Gaza, Quedimote, Mafeate, algumas das tantas cidades que foram designadas a tribo de Ruben, né? Uma tribo numerosa. O território de Ruben também incluía cidades do Planalto, todo o reino de Seom, que era o rei dos amorreus. Lembra que eles foram derrotados? Pois bem, todo esse território foi para a tribo de Ruben. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava a mágica para prever o futuro. O rio Jordão, marcado pela divisa oeste da tribo de Ruben, as cidades do seu povoado ao redor dessa região foram entregues a clã da tribo de Ruben, né? Então você vê quão grande era o território da tribo de Ruben. Aí nós vamos ter o território entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado, né, também a clãs de Gade. Então, quando Moisés morreu, ele já deixou tudo isso organizado, né? As terras que tinham sido conquistado ao leste do Jordão. E para a tribo de Gade também ficou um território grande, né? E aí o seu território abrangia Jazá, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos Amons, a cidade de Aroé, do Lago Oeste, Rabá, estendia Esbom, Ramate Mispá, Betone, e aí desde Manaim até o território de Betome, e você vai vendo um território gigante, né? E as cidades, como os povoados ao redor, também foram entregues à tribo de Gade como herança. E aí nós vamos ter também a meia tribo de Manassés, né? Então a tribo de Manassés ficou dividida, metade de um lado do Jordão e a outra metade do outro lado, né? Então você percebe quão grande também era a tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área para os clãs da meia tribo de Manassés. O que era clãs, né? Era um grupo de família, era uma família, né, bem estendida. As famílias, as clãs antes, né, abrangia, por exemplo, os Souza, os Silvas, né, eram uma clãs, né? Então não é um pouco diferente daquilo que a gente tem hoje, para você ter uma ideia. Então cada clã, dentro de cada tribo nós tínhamos diversas clãs. Tanto é que quando acontecia algo, lançava-se sorte, descobria qual era a tribo e dentro dessa tribo também se descobria qual era a clã, para no fim chegar ao núcleo de uma família, para você ver mais ou menos como era a divisão antigamente. Então, o território da meia tribo de Manassés se estendia desde Manaim, abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og. Foi tudo para a meia tribo de Israel. Essa divisão de terras, como herança que Moisés designou, enquanto estavam na campina de Moabe, do outro lado do rio Jordão, ao leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma da terra como herança, pois o Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, havia prometido a ele que o Senhor Deus seria a sua própria herança. Pois bem, agora nós vamos iniciar a divisão a oeste do Jordão. As
demais tribos receberam como herança as terras de Canaã, designada pelo sacerdote Eleazar por Josué, filho de Nun. Então, na eh, sob a liderança de Moisés, nós tivemos sim divisões de terra, né, que foi a terra da tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. E agora nós vamos ter sobre a gestão de Josué as demais divisões. As demais tribos de Israel receberam como herança a terra de Canaã, designada pelo sacerdote Eliezer por filho de Nun, e pelos chefes da tribo. Essas 9 tribos e meia receberam a sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia ao leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança aos levitas, né? Então, mais uma vez, você está vendo sempre se repetir essa questão dos levitas, né? Que o porquê que Deus não havia dado. Os levitas não receberam porção alguma da terra, mas apenas cidade para as morar. Então, cada tribo que recebia o seu território designava algumas cidades desse território para moradia dos levitas. Então você percebe, né, quão grande era o território de cada tribo. E os levitas ficaram espalhados, né? Cada tribo tinha levitas em seu meio. Então, uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, foi a Josué em Gigal. Caleb disse a Josué: lembra-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Quedes-Barneia? Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Quedes-Barneia para fazer o reconhecimento da terra em Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo. Encheram o povo de medo. Da minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será a herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Olha que coisa mais linda, né? Então, aqui nós podemos ver que agora, como você vê, em todos esses 45 anos, olha só quanto tempo passou. Então, recapitulando, Caleb e Josué mais ou menos tinham a mesma idade, né? Então Caleb aqui recorda-se que ele tinha 40 anos, quando ele foi ser um dos 12 espias, né? E a palavra diz aqui que agora ele estava passados-se 45 anos, porque 40 anos só foi de peregrinação, né? Aqui você já está vendo o tanto de luta que teve. Então já se passaram 45 anos, ou seja, Caleb estava com 85 anos. E olha o que diz aqui. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou. Como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje eu estou com 85 anos. Continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar, lutar bem quanto naquela época. Gente, que coisa extraordinária é essa, não é? Que coisa mais linda isso! E eu posso ver, né? Inclusive é isso que nós vamos meditar no nosso versículo do dia, né? E eu já quero convidar para você não deixar de assistir o vídeo, né? Que é o vídeo rápido que nós falamos sobre o versículo do dia, porque nós falamos tanto no contexto aqui que nós lemos, mas também uma aplicação pessoal para os nossos dias de hoje. E como temos que aprender com a vida de Caleb. Gente, 85 anos,
né? Mas a qualidade de vida, ele se sentia tão forte, com tanto vigor, com tanta garra, com tanta força para conquistar tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. Isso nos ensina. Não abra mão de nenhum detalhe da promessa que Deus te fez. Seja forte e corajoso para se posicionar naquilo que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir, mas sempre tem a minha parte. Eu preciso caminhar na mesma sintonia daquele que me prometeu. E nós estamos vendo aqui a figura de Caleb, não é? Ele estava aqui dizendo que ele estava forte, ele estava pronto para viajar, lutar, bem como ele estava há 40 anos, há 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos, que ele recebeu a missão de ir ser um dos 12 espias. Então, como aprendemos, né? Se o Senhor estiver conosco, nós seremos capazes de lutar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então não podemos nos apartar dele. Dia após dia, esteja mais junto de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais perto da promessa você está. Então, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. Por quê? Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Ou seja, Caleb, aos 85 anos, olhou para tudo aquilo que ele tinha conquistado e falou: não conquistei tudo não, ainda tem coisa para me conquistar. E ele vai até Josué, né? E aí ele fala, né? Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enac viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor me prometeu. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quezeneu Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor. Como você quer ser reconhecido, reconhecida pela sua descendência? Aquele que não desistiu da promessa, aquele que lutou até o último momento para que a sua descendência usufrua de cada detalhe da promessa que Deus te deu. Se posicione como Caleb se posicionou, né? E olha aqui, seguiu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel, e antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um dos heróis dos descendentes de Anak, que eram os homens gigantes. E a terra descansou. Aqui fala. E a terra descansou da guerra, né? Então, a figura aqui de Caleb foi um ponto central na finalização das conquistas. E aí as terras distribuídas por sorteio dos clãs, a tribo de Judá se estendia para o sul, até a divisa de Edom, e chegava ao deserto de Zin, no extremo sul. Isso mesmo. E aí nós vamos ver toda a região que foi ali a conquista da tribo de Judá. Depois nós temos também a terra que foi entregue a Caleb. No livro de Josué é citado à parte o caso de Caleb. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enac. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, que eram homens gigantes. Os descendentes de Sesai, de Amai e de Talmai, filho de Enac. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, que antes era chamado de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Olha que estrategista a vida de Caleb. Além de ter conquista de terra, ainda conseguiria descobrir
um belo genro, um homem guerreiro, de caráter, de força. É, um guerreiro para casar com a sua filha. E olhe só, quem foi ele? Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Então, o próprio sobrinho, foi ele o candidato, guerreiro à altura de se casar com Axa, que era a filha de Caleb, né? Ele tomou a cidade, Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse campos ao seu pai. Olha que mulher estrategista também, aprendeu com o pai, não é? Olha só. E assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: "O que você quer?", né? Conhecia bem a filha. Pois bem, e ela respondeu: "Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Neguebe. Agora eu peço que também me dê fontes de água." Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Olha que mulher, gente! Se ela tinha um homem guerreiro, à altura, né, de ser aprovado e de conquistar terras para o seu sogro, que foi Otoniel, ela também não fica por baixo. Ela é também uma mulher ousada, que foi até o seu pai e sabia: "Não, meu pai pode me abençoar ainda mais." E ela foi ao seu pai e pede, além das terras do dote que ela recebeu lá no deserto de Neguebe, ela viu que eram terras que não serviam para plantio, né? Eram terras do deserto. E você sabe quão importantes são as águas na terra, né? Não só para a criação de animal, mas também para o cultivo. Pois bem, ela pede e ela recebe não só fontes superiores, mas fontes inferiores. Isso é profético demais sobre a vida desta mulher extraordinária que foi Axa, filha de Caleb. Então, aquilo que você transmite como herança espiritual aos seus filhos. Não é lindo isso, gente? Extraordinário! Se aproxime de Deus, seja ousado, seja ousada de ser um homem e uma mulher de Deus, porque as tuas conquistas seguirão a tua descendência. Olha só, as cidades separadas de Judá, que, né, era a tribo aqui de Caleb, mas ele faz uma pausa para falar especialmente dessa conquista da casa de Caleb, da sua filha, do seu genro, e ele volta a falar das cidades separadas para ele. E ele vai trazendo cidades por cidade, só de uma leva, gente, 29 cidades dos povos ao redor, né? E você vai vendo um tantão de cidade. Então, a território, ele inclusive, era ali, abrangia, né, Ecrom, todos os povoados ao redor, a divisa se estendia até o oeste, incluía cidades perto de Asdote, era um território gigantesco, porque a tribo de Judá era uma tribo grande. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio da tribo de Judá. E aí as terras entregues a Efraim e a Manassés, né, ficavam do lado ocidente. A terra distribuída por sorteio aos descendentes de José estendia-se desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, cidade de luz. Betel significa. Seguia, e Betel, né, muito significativo ali com a trajetória de Jacó. E seguiam para Atarote, território dos Aquitas, depois descia em direção ao oeste, e aí você vai ver que baixa e dali para Geser, que é até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada à tribo de Manassés, Efraim e José, lembrando que Manassés era só meia tribo. E aí nós vamos ter também a distribuição, né, que nós vimos aqui de Efraim, né, que
eles expulsam eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até os dias de hoje em Efraim, submetidos a trabalho forçado, né? Então, eram povos que eles não expulsavam e aí ficavam como escravos ali naquele território. E aí nós vamos ter também no capítulo 17, falando sobre a questão da entrega da meia tribo de Manassés, que vai à cidade ocidental. E amanhã nós falaremos aí um pouquinho mais sobre essa questão das tribos de Manassés, né? Da meia tribo de Manassés, que vai começar o seu tempo de conquista. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Enche-nos de ousadia, de fé, para que possamos caminhar aqui nessa terra com os olhos fitos no Senhor. Nada é impossível para aquele que confia no Senhor, para aquele que está alinhado com as promessas, alinhado com uma vida de obediência e retidão diante do Senhor. E nós queremos ser, sim, como Caleb, como Josué, Senhor, e vivermos as Tuas promessas e as Tuas bênçãos separadas para nós. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.